Hello everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos continuar estudando os tempos verbais, né? O Present Perfect Simple, o presente perfeito simples, e o Present Perfect Continuous, e verificando as diferenças entre os dois, tá? Vamos começar? Na verdade, é a segunda tentativa de gravar esse vídeo e a câmera caiu, né? Então acontece. Eu já tinha digitado algumas coisas aqui, mas é bom que me facilita. Bom, o que é o tempo verbal present perfect? É o verbo have mais o verbo no particípio passado. Então, esse aqui é o presente perfeito simples, é o presente perfeito mais simples que existe, né? É o verbo have mais o verbo principal no particípio passado. O que a gente tem que prestar atenção é que os tempos verbais, né? O que é um verbo no particípio passado? É o verbo da terceira coluna dos verbos, né? Nas conjugações verbais, né? Quando você tem gramáticas, eu já até gravei um vídeo sobre gramáticas e eu mostrei para vocês que as gramáticas, eu acho que eu mostrei, que as gramáticas tradicionais, né, do mercado, elas têm, toda gramática tem, né? Até livros didáticos do ensino médio, o que eu tinha também tinha essa estrutura. Tem uma página, né? Geralmente vem no final do livro, né? Um apêndice, né? Lá no final do livro tem um material lá no finalzinho com alguns complementos. E um deles é uma listagem de verbos irregulares, né? O verbo irregular é o verbo que não tem nenhum padrão, né? Assim, existem alguns padrões entre verbos irregulares, mas de modo geral você tem que memorizar esses verbos irregulares, se você quer falar e escrever corretamente, tá? Então, ó, exemplo do verbo go. Go é o verbo ir, né? O passado dele é went, o particípio passado dele é gone. Então, é um verbo irregular e no tempo verbal present perfect, eu vou usar gone. Eu não posso usar nem went, nem go. Eu tenho que usar gone. Então, vai ficar have gone, tá? Os verbos regulares, por sua vez, qual que é a regrinha deles? O passado simples e o particípio passado, eles se dão acrescentando ed. Tá vendo? Ó, você vai acrescentar ed no verbo. O verbo play vai virar played. E o particípio também played. Então, tanto o passado simples quanto o particípio são iguais, tá? Nos verbos regulares, acrescentando ed. Existem algumas especificidades, né? Por exemplo, o verbo receive, ele já termina com e, certo? Então, você não vai acrescentar ed, você só vai colocar o d. O verbo receive é o verbo receber. O verbo study, ele é um verbo que originalmente ele termina com y, certo? Você vai tirar o y, ó, ele termina com y, study, verbo estudar. Você vai tirar o y e colocar o i antes de acrescentar o ed. Porque o verbo study é y, termina com y precedido de consoante. Então, você tira o y e coloca ed. O verbo play, por exemplo, termina com y, mas é precedido de vogal, você tira o y. Não tira o y. Aqui você só coloca ed mesmo, tá? Então, aqui é um quick review, uma revisão rápida do que é um tempo verbal, do que é outro. Agora a gente vai ver os exemplos, tá? Vamos entender aqui os exemplos. Vou ter que puxar isso aqui pra cá, né? Pera aí, gente. Reguinha pra cá. Na verdade, eu acho que eu vou diminuir o tamanho da letra pra caber esse negocinho aqui todo. Ah, tá. Eu posso mexer na régua, melhor. Bom, aqui nós temos dois exemplos. Utilizando o verbo play, que é um verbo regular, tá? Temos dois tempos perfeitos aqui. Um deles, né, é o primeiro que a gente acabou de ver, que é o verbo have, mais o verbo principal no
particípio, né? Ó, ih, gente, o que eu fiz aqui? Pera aí. Na hora de selecionar, né? Então, isso aqui, ó, é o present perfect. Por que que aqui tá VE somente, né? Você tem um apóstrofo e tem o VE. Porque o apóstrofo, gente, eu vou até... o apóstrofo aqui, ele é usado para abreviações, né? Então, they've é a mesma coisa que diz aqui, they have. Né? They have played, tá vendo? Então, they have played ou they've played. Então, é o verbo have mais o verbo principal no particípio. Como play é um verbo regular, então você acrescenta ed. Vamos entender primeiro aqui, tá? Antes da gente pular para o caso de cima. They played tennis 3 times this week. Bom, o present perfect, gente, ele é usado, uma das situações, né? É quando tem alguma coisa, algum evento, alguma situação, alguma ação. Começou no passado e que continua acontecendo no presente e que ainda, né, ainda pode acontecer no presente. Quando eu falo aqui, they have played tennis, significa eles jogaram tênis, né? They have played tennis. Eles jogaram tênis 3 vezes esta semana. Quando eu falo this week, esta semana, significa que esta semana ainda não acabou, tá? Eles ainda podem jogar mais tênis esta semana. Então, é uma ação, um evento, algo que já... Você tem coisas que já aconteceram dessa ação, mas que ainda podem acontecer. Porque o tempo vigente ainda não acabou. Então, eu costumo dizer que o present perfect é uma ação no passado que tem reflexos no presente, né? Também é uma forma de entender isso, né? Tem conexão com o presente, por isso que é o present perfect, presente perfeito, tá? Aí você me pergunta, Thales, por que eu não posso usar o passado simples aqui? O passado simples, gente, ele é usado para uma ação acabada no passado. Ela começou, já acabou no passado. Quando eu falo aqui, por exemplo, they played tennis last Sunday. Eles jogaram tênis no último domingo. Tá vendo? É um evento que já acabou. Foi no último domingo e acabou. Então eu uso o passado simples. Quando nós temos advérbios, expressões adverbiais no passado simples, né? É uma dica de que você não vai usar o present perfect. Agora, se você tem this week, essa semana, this month, é uma dica? É. Mas também pode não ter nada, né? Eu falo assim, I have traveled. Vou colocar aqui, ó, um outro exemplo, tá? Pera aí. Vou colocar um exemplo aqui, ó. I have traveled to LA twice. Eu viajei para Los Angeles 2 vezes, né? Que é verdade, né? Eu já viajei 2 vezes para Los Angeles. Por que eu não usei o passado simples aqui? Porque eu ainda posso viajar mais vezes para Los Angeles, apesar que é pouco provável, viu? Né? Eu já fui 2 vezes lá, né? Já vi praticamente tudo que tinha que ver. Tá certo que é uma cidade bem querida, só vou voltar para lá se for para morar lá, né? Mas não tenho condições financeiras para morar lá. Mas se eu pudesse, bye bye Brasil, né? Hello Los Angeles, né? Se for em Beverly Hills, né? Naquelas mansões maravilhosas, melhor ainda, né? Mas para isso eu tenho que ganhar no Powerball, né? Tem que ganhar no Mega Million, tem que ganhar na loteria americana, né? Porque para comprar as coisas lá, com dinheiro de loteria brasileira, você não compra uma mansão lá, não. Bom, então vocês entenderam que aqui eu usei o present perfect normal? Eu não usei o passado simples, certo? Porque aqui é diferente. Aqui é uma ação no passado, um evento no passado. Aí eu uso o passado simples. Ok. E aqui tá indicando aqui, ó, I have traveled to LA twice. Eu viajei para Los Angeles 2 vezes. Teoricamente eu posso viajar mais vezes, né?
Não acabou. Tem conexão com o presente? Tem. Por isso, tá? Bom, então nós vimos aqui esse primeiro exemplo com o verbo play no present perfect, presente perfeito. Agora, vamos ver o exemplo de cima, que é o present perfect continuous. É o presente perfeito contínuo. Gente, quando a gente tem tempos contínuos, o que é um tempo contínuo? Tudo que é contínuo em inglês vai ter algum verbo com ing, né? O que é ing? Essa terminação, né, essa desinência verbal, ela indica gerúndio, né? Cantando, estudando, seria o correspondente ao nosso NDO, algo que está acontecendo. Então, vocês observem que aqui eu tenho o ing. Ok. Então, they've been playing tennis since 2 o'clock. Então, qual que é a estrutura do present perfect continuous? É o verbo have mais o verbo been mais o verbo principal com ing. Aí você me pergunta, Thales, o que é been? Been é o particípio do verbo to be, tá? O particípio do verbo to be. O que é o verbo to be? Você tem to be, né? Que é o verbo no infinitivo. O verbo to be geralmente é um dos primeiros verbos que a gente estuda na escola, né? O verbo to be no infinitivo, ele pode ser am, are ou is. Am, are ou is, certo? Aqui é a conjugação do presente simples. No passado simples, o verbo to be pode ser was ou were, certo? E no particípio passado ele pode ser been. Ele é been, né? Então a terceira coluna dos verbos do verbo to be é been. Então, particípio passado, been. Então é o verbo have mais o particípio passado ou particípio do verbo to be mais o verbo principal com ing. Aí, aqui a gente viu, ó. Vamos comparar os dois exemplos. Ambos os exemplos têm they've, né? Que é they have, né? Tá a forma abreviada. They've been playing tennis since 2 o'clock. Ou seja, eles estão jogando tênis desde 2 horas. Né? They've been playing tennis since 2 o'clock. Ou seja, eles estão jogando tênis desde 2 horas. Qual que é a diferença desta frase para esta? Aqui eu uso o present perfect continuous porque eu tenho uma continuidade na ação. Ou seja, eles começaram a jogar tênis às 2 horas, né? 2 o'clock significa 2 horas. Quando eu falo 2 o'clock, eu não sei se é de manhã, ou se é de tarde, ou se é de noite, né? Eu não sei se é 2 horas da manhã ou se é 2 horas da tarde. Mas, evidentemente, é pouco provável que alguém vai jogar tênis 2 horas da manhã, né? A gente tem, por exemplo, 2 a.m., 2 horas da manhã, ou 2 p.m., 2 horas da tarde. Ok. Uma dica. Quando nós temos as preposições... O que eu fiz de errado aqui? Quando nós temos as preposições since e for, o que é since? Since significa desde. E for significa por, tá? Quando eu falo since, eu tô querendo dizer quando que se deu o início da ação, né? Since Monday, desde segunda-feira. Por exemplo, since Monday. Quando eu vou falar for, a ênfase é a duração. Então eu falo for 2 weeks. Por 2 semanas. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui, peraí. Passei até aqui pra sair do... bom. Tá vendo aqui, ó? Então, este exemplo aqui, ele tem since, desde 2 horas.
Então, they've been playing tennis since 2 o'clock. Ou seja, eles estão jogando tênis desde 2 horas. Então, eu uso o Present Perfect Continuous. É uma ação que começou no passado, continua no presente, né? Tem reflexos no presente, começou e tem reflexos no presente, mas ele é contínuo, ou seja, ainda se aplica, né? Ah, eles estão jogando, fala assim, há quanto tempo eles estão jogando tênis? Aí você fala, eles estão jogando tênis desde 2 da tarde. Então, naquela hora que você está fazendo a pergunta, eles ainda estão jogando tênis, né? Então, como que eu faço a pergunta? How long have they been playing tennis? Por quanto tempo eles estão jogando tênis? Gente, a interrogação não tá saindo aqui. Meu teclado, gente, tá com problema, tá? Então, how long have they been playing tennis? Então, essa seria a pergunta mais adequada para essa resposta aqui, ó. Vou pular. Então, how long significa duração, por quanto tempo, né? How long. Quando eu faço perguntas, o verbo have, ele vem para o início da frase, né? Ou seja, você troca a ordem, né? Porque numa frase afirmativa, seria, vamos supor, they have been playing tennis, né? Que é afirmativa. Aqui não está na afirmativa? Então, qual que é a estrutura da afirmativa? Você tem o pronome, tem o verbo have, tem o verbo been e o verbo principal com ing. Na pergunta, você pega o have e inverte com o sujeito, né? Inverte com pronome ou com sujeito. O pronome sujeito ou com o sujeito, né? Eu posso colocar they, Mary and Bob have been playing tennis. Então, how long have they? Então, eu coloco o have antes do pronome ou, né? Pronome sujeito, né? Subject pronoun ou o sujeito propriamente dito, tá? Então, é isso. Então, quando eu faço a pergunta com how long, você pode responder since, né, desde. Inclusive, gente, como essa pergunta não é uma pergunta que demanda uma resposta yes ou no, né? Você não vai responder yes ou no, não. Eu estou perguntando por quanto tempo. Então, eu poderia responder simplesmente since 2 o'clock. Então, eu pergunto, how long have they been playing tennis? Since 2 o'clock. Ok? Ou eu poderia responder também, vamos pegar uma resposta com for, né? For 2 hours. Por 2 horas. Eles estão jogando tênis por 2 horas. Então, for indica a duração e o since indica o início, né? Prazo. Alright? Então, vamos entender aqui a diferença. Por que que aqui eu uso o Present Perfect Simple? Porque aqui eu estou dizendo, eles jogaram tênis 3 vezes essa semana. Quantas vezes aquele evento, aquela ação aconteceu e que ainda pode acontecer. Da mesma forma que eu falei, eu viajei para Los Angeles 2 vezes. Ou isso aconteceu esta semana. Ou isto não aconteceu essa semana. É um present perfect. Quando a ação, o evento tem uma natureza contínua, né? Começou no passado, continua, aí você vai usar o present perfect continuous, tá? Então, essa diferença. Bom, tem mais exemplos aqui pra gente ver. Amy is writing emails. She's been writing emails all morning. Olha só. Aqui eu tô dizendo que Amy está escrevendo e-mails, está fazendo e-mails, né? Aqui nós temos o present continuous, o presente contínuo, que é o verbo to be. Aqui is, né? Por que que eu uso is? Porque Amy pode ser substituído por she.
She is writing emails. Ou Amy is writing emails. Verbo to be, mais o verbo principal com ing. Por que eu usei o present continuous aqui? Porque é uma ação contínua no presente. Ela não começou no passado. Eu estou dizendo assim, Amy está escrevendo. O que Amy está fazendo? Amy está escrevendo e-mails. Eu poderia me perguntar, what is Amy doing? O que Amy está fazendo, tá? Vou eu pegar ponto de interrogação. Ai, gente, eu tenho que consertar. Na verdade, o que aconteceu? Meu teclado do laptop estragou. Eu fui limpar com álcool e parou de funcionar. E eu não vou comprar outro computador só por causa disso, né? Eu vou esperar acabar de estragar. O computador tá funcionando, enfim. Aí eu comprei o outro teclado, só que ele vem meio cagado. A configuração dele eu não sei mexer. What is Amy doing? O que Amy está fazendo? Então, na pergunta, você pega o verbo to be, coloca no início. Por que eu não coloco no início da frase? Porque em inglês, quando você tem um pronome interrogativo, ele vem primeiro. Pronome interrogativo, expressão interrogativa, vem tudo primeiro. Então, what, who, when, why, whose, where, todos os pronomes interrogativos vêm no início, né? E também expressões interrogativas como how long, que a gente acabou de ver, né? How old, how big, how large, how often e por aí vai. Aqui eu tô perguntando aqui, o que Amy está fazendo? Então, na pergunta você pega o verbo to be e inverte com o sujeito, né? Então, o verbo to be vem antes do sujeito. Também não é uma yes or no question, não é uma pergunta sim ou não. Então, você vai responder o que Amy está fazendo. Amy is writing emails. Ok. Amy está escrevendo, fazendo e-mails. Aí, aqui nós temos, no present perfect, nós temos she's been writing emails all morning. Tá vendo aqui? O que é esse she's been writing? Aqui, ó, eu tenho o verbo been. E eu tenho o verbo principal com ing. Então, quando eu tenho essa situação, esse x aqui não é she is, tá? É she has. Que essa estrutura é o present perfect continuous. É o verbo have, mais o verbo been, que é o particípio do verbo to be, mais o verbo principal com ing, né? E por que eu uso has? Porque para he, she ou it, eu uso has ao invés de have, né? Eu falo I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. Ok. Então, Amy está escrevendo e-mails. Ela está escrevendo e-mails a manhã toda. Então, aqui nós temos duas frases com tempo contínuo. Uma eu uso o present continuous, que o foco aqui é o presente. Eu quero saber o que ela está fazendo agora. Não necessariamente no momento da fala, né? Eu falo assim, I am reading a book. Eu estou lendo um livro. Reading a book. Agora eu não estou lendo o livro, mas eu estou no processo de leitura de um livro. Então, I am reading a book. Presente contínuo. Ok? Então, Amy is writing emails. Está dizendo o quê? Que ela está escrevendo e-mails. Pronto. No momento da fala ou em torno, está no processo de escrever e-mail. A seguinte, ela tem aqui essa dica aqui do all morning, a manhã toda. Então, she has been writing emails all morning. Ou seja, ela está escrevendo e-mails a manhã toda. Aqui, amanhã não acabou, né? Não acabou. Está no processo de escrever e-mails. Ok. Aqui nós temos um outro exemplo com o present perfect simple, perfeito simples. Amy has sent lots of emails this morning. Aqui também amanhã não acabou. Só que aqui o foco é uma ação contínua, ou seja, ela está escrevendo e-mails a manhã toda. Uma ação contínua. Aqui é um evento ou ação pontual. Eu estou dizendo o quê? Que Amy enviou muitos e-mails esta manhã. Tá?
Eu não tô dizendo que ela ainda tá fazendo e-mail, mas eu tô dizendo assim, Thales, eu enviei muitos e-mails esta manhã, então eu ainda posso enviar mais e-mails porque essa manhã ainda não acabou. Então é isso. Fato, evento, né, ação. Passado tem reflexo no presente, algo que ainda pode acontecer no presente, tem conexão com o presente. Aí você vai me perguntar por que é has sent. Primeiro, o has vocês já viram, né? Acabei de explicar aqui que o has é porque para he, she ou it, né? Eu uso has. Ok. E M é she, ela. Ok, aí sent. Qual que é o verbo em questão? É o verbo send, verbo enviar. O passado dele e o particípio são irregulares. Vai ser sent. Send, sent, sent. Então, é irregular. Você tira o D, coloca T. Tá? Tanto o passado simples quanto o particípio passado são iguais. Amy has sent lots of. O que é lots of? Significa muitos. Né? Eu poderia dizer, aqui, algumas formas eu dizer. Eu falo assim, a lot of, ou lots of. Tá? Tanto a lot of quanto lots of são usados para dizer muito, muitos. Ou seja, tanto para substantivos contáveis, que você consegue contar, quanto incontáveis. Então eu falo assim, a lot of money, muito dinheiro, certo? A lot of money, muito dinheiro. Agora eu falo a lot of books, muitos livros. Contável, né? A lot of dollars, contável. Por quê? Dólar é dinheiro, mas você conta dólar, né? $1, $2. Então, dollars, contável. Money, incontável. Então, quando eu falo lots of emails, significa o quê? Muitos e-mails, né? Lots of emails. This morning, esta manhã. Então, esse this morning é uma dica, tá vendo? Olha, esta manhã. Amanhã ainda não acabou, provavelmente, né? Esta manhã. Porque se eu falo assim, esta manhã, quer dizer que eu tô de manhã ainda, né? No momento da fala, no momento da contexto aqui da ideia, tá bom? Provavelmente a gente tem mais exemplos aqui, mas eu vou pular, porque a gente já viu, gente, praticamente todos os casos do Present Perfect Continuous Simple, tá? Próximo vídeo a gente vai para outro tema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiquei um tempinho sem gravar, né? Que eu falei que eu viajei para Los Angeles, fiquei uma semana lá. Aí eu voltei, tô retomando, né? Gravei um vídeo interessante sobre bibliografia, né? Eu peguei todos os livros que eu tenho em inglês e fui mostrando. Olha, esse livro é interessante por conta disso, disso, disso. Ou seja, como estudar gramática, vocabulário, pronúncia, que são coisas que a gente aprende todo dia, né? Se você falar assim, tá, você domina pronúncia? Não. Né? Dominar, não. Ninguém domina nada, né? Tanto que, assim, um exercício bom, né? Um off-topic, né? Fora do tópico do vídeo. Um exercício bom que eu recomendo a vocês é pegar, por exemplo, um artigo ou uma matéria que tiver tanto a versão escrita quanto a versão falada, ouve e depois lê. Você pode gravar também, você lendo, e depois ouvir ou pedir para alguém avaliar para ver como que tá a pronúncia. E enquanto você vai lendo o artigo, eu faço o seguinte, eu pego artigos da internet, variados, né? CNN, BBC, you name it. Qualquer revista, periódico, você vai lendo, aí vai... Eu acho que eu tô com dúvida nessa palavra. Coloca no Google como se pronuncia, que hoje é muito mais fácil, né? Então você aprende a pronúncia. Tem casos que tem pronúncia em inglês britânico e inglês americano diferente. Né?
Então, assim, você aprende muito mais. E ouvindo, quanto mais você ouve, the more you listen, the more you learn. Quanto mais você ouve, mais você aprende. The more you read, the more you learn how to write. Quanto mais você lê, melhor você aprende também a estrutura, vocabulários, etc. Bom, este meu canal, gente, tem mais de 800 vídeos. Então, tem muito conteúdo, tá? Mesmo ficou uma semana... Mas tem muito conteúdo já disponível, né? Gramática, vocabulário, inglês para negócios, vestibular, concurso público, leitura comentada de artigos. Então, tem muita coisa mesmo disponível. Já tem um curso completo de gramática aqui disponível, tá? Quando eu falo curso completo, é que cobriu todos os tópicos essenciais de gramáticas renomadas, tá? Todos. Então, você pode pesquisar no canal, vai lá na página principal do canal, na lupinha, clica que você vai achar. Já tem vídeo pra caramba. Eu tô regravando porque eu tô usando a tela do computador, porque nos primeiros vídeos, lá nos primórdios, eu usava caderno. Então, colocava o celular por cima do caderninho escrevendo. Então, eu tô revisitando a gramática, dando mais encorpada, né? Mas já tem tudo aqui no canal disponível para você. Alright, don't forget to subscribe. Não se esqueça de assinar. Hit the notification button so you get the latest updates. Ative o sininho da notificação, assim você recebe notificações. And give a thumbs up if you enjoy the content. Dê um joinha aí para prestigiar, tá bom? See you next time. Até o próximo vídeo. Bye!